Olá, pessoal! Estamos aqui, agora na nossa aula do pós-médio de Química para fazermos aí a retomada dos conteúdos que foram trabalhados no mês de maio, ok? A nossa aula, de pós-médio de Química e o primeiro tema da nossa aula foi substância pura e mistura. Então, acompanha bem aí, pega o seu material, o seu caderno, vamos tirar aí, as dúvidas que surgiram aí durante a resolução das atividades, ok? Então, às vezes o gabarito não foi suficiente e agora nessa videoaula, que a gente possa estar sanando aí as últimas dúvidas, Mas é claro, estou aqui à sua disposição caso surjam outras dúvidas, ok? Beleza? Então, pegue o material aí e vamos acompanhar aí a nossa aula. Bom, o primeiro exercício ele diz: o ferro é um dos componentes da hemoglobina. Desculpa aí. A falta de ferro na alimentação causa anemia. O processo anêmico pode ser revertido com uma alimentação rica em carnes, verduras, grãos e cereais integrais, sendo em alguns casos necessário um suprimento de sulfato de ferro 2. Nesse contexto, os termos sublinhados no texto acima classificam-se respectivamente como. Então, você tem a palavra ferro e o suplemento aí chamado sulfato de ferro. Então, pelas as alternativas, o que ele quer que você identifique? Qual é a classificação aí dessas substâncias aí presentes que foram alistados aí no enunciado da questão. Bom, quando fala aqui em ferro, antes de nós irmos para a alternativa, que está claro que é a letra A, mas o que podemos comentar? O ferro, ele é formado por um único elemento químico, ok? Tá? Então, ele não se trata de uma substância composta, tá? Se fosse para nós classificarmos entre composta e simples, é uma substância simples. Então, beleza, nós temos aqui, essas alternativas, poderia ser a letra B ou a D. Mas temos o sulfato de ferro 2. Olha, talvez vocês ainda não tenham muito habilidade ainda com as fórmulas dos compostos, até porque, de acordo com o que a gente vai estudando as funções inorgânicas, a gente vai aprendendo a reformular, a formular, a fórmula dos compostos, ok? Então, visto que você escreve por extenso, a palavra, a nomenclatura sulfato de ferro 2, cuja fórmula é FeSO4, FeSO4, ou seja, é ferro. Então, o que eu tenho presente aqui nesse composto? Eu tenho o elemento químico ferro, eu tenho o elemento químico enxofre, eu tenho o elemento químico oxigênio. Então, até aqui você já sabe mais ou menos, a questão do símbolo dos elementos químicos. Cuidado, tá? Que quando o elemento químico, nem todas as vezes, o nome da substância vai coincidir com as iniciais, como aqui no caso do ferro, mas olha só, por exemplo, enxofre, o símbolo do enxofre é S, ok? E aí, atentando também que quando o símbolo do elemento químico é formado por duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula, tá? Então, aqui nós sabemos que temos uma substância formada por 3 elementos químicos diferentes, tá? Então, portanto, trata-se de uma substância composta e a alternativa correta é a letra A. No exercício 2, observa os sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. Lembrando que componentes refere à substância ali presente, tá? E o número de fases em cada um é respectivamente. Fases, Olha aqui, vamos aqui já para o nosso informativo para você lembrar. Caso você não lembre, não sabe diferenciar entre fase e componente. O componente compõe aquilo que está sendo analisado, então a substância ali presente naquele sistema. A fase seria cada porção do sistema.
Então, por exemplo, aqui eu tenho uma fase, essa intermediária é uma outra fase, e essa parte superior de amarelo é uma outra fase, então, ou seja, é uma porção. Então, o meu sistema, nesse caso aqui, analisando, ele é formado por uma, duas, três fases. Aqui nós já temos bolhas, então indicando a presença de gases, temos a substância líquida e temos aqui uma outra fase. Aqui nós temos a parte líquida, temos aqui uma parte intermediária e temos aqui uma outra porção, ok? Bom, ele fala que o primeiro sistema é constituído de óleo, água e gelo. O segundo sistema de água gaseificada e gelo. Então, quer dizer, eu tenho água líquida, tenho água com gás, a presença das bolhas, e tenho gelo, a água no estado sólido. Aqui eu tenho água salgada, então tá me dizendo que nesse sistema aqui, ó, nessa parte de azul, eu tenho uma mistura, né, de água e sal, gelo, né, gelo, óleo e granito. Gente, presta muita atenção quando aparecer algum tipo de sistema que contém aí essa substância, esse componente granito. Por quê? Porque o granito, ele é constituído, ele é o que nós conhecemos realmente. É você falar, mas é uma peça decorativa mesmo que nós temos em casa, seja na pia para fazer uma mesa, para fazer um acabamento, né, de rodapé, de piso, sim, é esse mesmo. Só porque ele é constituído, olha lá, o que fala aqui na minha resposta. Sempre lembra que a constituição dele é entre essas substâncias aqui presentes: quartzo, feldespato e mica. Então, o granito em si, ele já tem 3 substâncias químicas. E aí você vê exatamente pela beleza dele, né? Porque todos ali os componentes estão sólidos e sólidos e sólidos e sólidos não, né, se misturam. Então você tem um aspecto heterogêneo. Então olha lá, o primeiro sistema, quantas fases você visualiza? Tá? Aí outro ponto de atenção, né? Cuidado às vezes que, como nós já falamos, às vezes, por exemplo, o sangue aparentemente é uma mistura homogênea, mas de fato, né, só por ele passar por um processo aí de centrifugação, você consegue bem separar os componentes, né, que constituem ali o sangue. Então, você vê nesse sistema 3 fases. No segundo sistema, água líquida, água com gás e gelo, 3. Aqui, uma, né, que seria o óleo, o gelo, a água salgada, mas entende que todo o sal foi dissolvido, então eu tenho uma, duas, 3. Mas eu tenho mais quantos componentes aqui quantos componentes aqui inseridos só na pedra de granito? 3. Então, 3 visíveis aqui, com mais 3 presentes aqui, tá? Não 6. Por isso que a alternativa correta é a letra E. Então, próximo exercício. Já o exercício 3, ele está falando sobre misturas. As misturas podem ser homogêneo, aquela que apresenta um único aspecto, um aspecto uniforme, né? E heterogêneo, hétero, né? Diferente. Então, o sistema vai ser constituído por mais de uma fase. Então, o que diz o enunciado do exercício? Ele fala que esse sistema é constituído primeiro por água, sal de cozinha, areia e açúcar, ok? Então, você, né, com esses componentes aí, você vai colocá-lo, né,
vai misturá-los para obter aí um sistema, o qual o sistema é aquilo que você está analisando. Bom, só que ele fala que ele adiciona, né, a água, um excesso de água, ou seja, essa quantidade de água, então, ela é suficiente para dissolver, então, todo o sal e todo o açúcar presente na mistura. Então, aí eu já tenho uma fase. Mas, porém, a areia, ela não consegue dissolver na água. Então, eu tenho outra fase. Então, o que resulta, então, analisando, então, esse sistema? Que ele é constituído por uma fase, onde que eu tinha água, açúcar e sal, e a outra fase é onde que eu tenho toda essa mistura aqui, mais a areia, tá? Vão constituir duas fases. Ó, duas fases, no sistema numérico, a gente pode escrever bifásico de 2. Então, ele apresenta duas fases. Consequentemente, o meu sistema é o quê? Heterogêneo. No próximo exercício, ainda sobre mistura, ele pede para analisar o quê? A água mineral engarrafada, ok? Contém propanona, tá aqui a fórmula molecular da propanona, o gás e gás oxigênio. Eles são classificados respectivamente como? Bom, primeiro, a água mineral, água potável, na verdade, a gente não sabe, né? Elas apresentam um único aspecto. A gente sabe dos constituintes, né, das substâncias que são ali necessárias estarem sendo adicionadas, né, que são, por exemplo, os sais minerais. Então, ela te apresenta um aspecto homogêneo, ok? A gente não enxerga ali, né, como fala aqui, nós não enxergamos, né, quais são os sais minerais presentes ali na água mineral, né? Por exemplo, se é um alumínio, se é um ferro, se é um carbonato, tá? Ok. A propanona, aí ele fala que colocou propanona, ok? A propanona é um gás puro e sua forma molecular possui mais de um átomo. Então, dá para observar que ela é constituída de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, ele é um composto. O gás oxigênio também, a sua fórmula é O2. Então, ela é pura, tá? Só está o gás oxigênio ali presente. Então, ele é pura e é uma substância simples porque é formada por átomos iguais. Então, relembrando aí, fechando. A água mineral, primeiro, analisando a água mineral, é uma substância pura composta, ela é uma mistura heterogênea ou ela é uma mistura homogênea? Bom, ela é uma mistura homogênea, ok? As substâncias presentes, é substância composta ou substância simples? Lembrando que substância composta é aquela que apresenta elementos químicos diferentes. Então ela é composta. E substâncias simples é aquelas que apresentam átomos iguais. Então, por exemplo, o gás oxigênio, ele é formado por 2 átomos de oxigênio, átomos iguais. Inclusive, gente, a substância simples, ela recebe o mesmo nome do elemento químico que forma a substância, ok? Então, por isso que a nossa alternativa correta é a letra E. Bom, para a nossa segunda lista de atividades, nós abordamos o tema sobre separação de misturas, aula que foi ministrada no dia 15/5, ok? Então, dando sequência aí, você tem o seu caderno de pós-médio, né? Então, de forma organizada, você vai ver que o próximo tema da nossa aula foi sobre separação de misturas. Então, ou seja, quais, né, precisamos ter conhecimento, né, sobre as propriedades físicas das substâncias químicas ali que estão presentes nessa mistura, ok? Então, como a gente observa que no nosso cotidiano, né, existe muito mais produtos, né, constituídos por diferentes componentes de que você ter uma única substância,
ok? Né? Então, raramente a gente vai encontrar algum produto que é formado só por um componente. Então, o que mais nós temos no nosso cotidiano, ao nosso redor, é você olhar, por exemplo, um rótulo de um alimento, você olhar a etiqueta de uma roupa e você observar o quanto de componentes, ou seja, o quanto de substâncias químicas presentes ali que constitui, como já fala, a composição química, Então, quais ali as substâncias presentes ali naquele material? Bom, quando a gente conhece as propriedades químicas ali envolvidas, as químicas, as físicas dos componentes ali presentes naquela mistura, a gente então vai atentar qual que seria o método mais adequado para ocorrer essa separação. Lembrando que a maioria das misturas, elas exigem geralmente elas exigem mais de um tipo de separação. Então, aqui, por exemplo, a nossa figura aqui, ela ilustra uma sequência de etapas, que ocorre em uma estação de tratamento de água. Então, vem a grelha, ele fala aqui que é água doce, a água aqui da qual é classificada, para ela ser para consumo humano, porém, ela precisa passar por etapas de tratamento, até que ela atende, então, a legislação final sobre a potabilidade, ou seja, que ela vai ser servida para o consumo humano. Então, tem grelha, tem oxidação, coagulação, decantação, filtração, aí vem o processo de desinfecção, o armazenamento, aí até que ele possa ser distribuído para o consumidor. E lembrando, gente, em cada uma dessas etapas aqui, são coletadas amostras, de água para ver se o sistema, de tratamento, essa operação aqui, ela está atendendo de forma adequada aquilo que a legislação no final exige, ok? E aqui ele até fala, por que tem essa setinha do lado aqui? Então, isso aqui é um fluxograma, tá? E aqui ele tá falando que desse processo aqui de decantação, eu tenho a água tratada vai para o processo vai para a próxima operação, que é a filtração, porém aqui são gerados resíduos. Esses resíduos nada mais é do que as lamas. Então, o que fazer com essa lama? Então, essa lama também, depois ela vai ser enviada, por exemplo, uma estação uma outra estação, para fazer o tratamento dela e ela poder ser, então, disposta, no local adequado, ok? Até porque essa lama agora ela tem substâncias químicas presentes. Tá vendo aqui? Que, ó, para ocorrer a coagulação, a floculação, oxidação, são adicionadas substâncias químicas. Então, você vê que é uma lama, assim como a gente viu muito falar lá da lama, dos acidentes que ocorreram como fala, com a destruição da barragem, lamas contaminadas lá com metais pesados. Aqui é claro que vão ter presentes substâncias, que foram adicionadas aqui para facilitar o processo de tratamento, cada um com a sua funcionalidade. Bem, isso aqui é só em termos de curiosidade. Ele pergunta assim, qual dessas etapas desse processo tem a densidade das partículas como fator determinante? Então, lembrando, densidade, tá? De um modo assim, bem simples, tá? Então, pelo aquilo que a gente já viu, tá? A densidade é igual à massa daquela amostra que você está analisando, dividido pelo volume. Então, ou seja, o quanto que aquela amostra ela vai ocupar em um determinado espaço de volume. De um modo grosseiro, seria falar assim, ó, aquele que tem uma densidade menor, ele fica na parte superficial lá do seu sistema, e aquele que tem uma densidade maior, ele fica ali no fundo. Então, se você relembrar lá no mapa mental, nas videoaulas, você vai observar que um desses processos aqui de separação, que
ele vai ser determinante quanto à densidade. Falou, opa, nessa operação agora, eu vou ter que levar em conta as diferentes densidades dos componentes presentes nesse processo. Então, gente, o processo que é baseado, tá, tem como determinante a densidade. Então, as partículas mais densas vão para o fundo do recipiente e as partículas menos densas, né, elas vão ficar na parte superficial lá da água, né, que é em questão. Então, esse é o processo de decantação. Tanto assim, depois, né, por isso que consegue, né, tem aqui uma saída, né, desse material mais denso, que é a lama, tá? E a parte que ficou aqui, tá? Ela vai ser submetida a um processo. Se ainda houver partículas, ela vai passar, então, por um processo de filtração. Então, esse é o processo, né, o processo do qual ele é mais adequado, tá? Porque ele vai trabalhar com a diferente densidade das partículas. Então, só falando. Uma outra coisa muito interessante é que na etapa de decantação, como nós falamos, existem então densidades diferentes, né? E eles vão ser separados ali também, outra coisa muito interessante, pela ação da gravidade, aonde que eu vou ter fases immiscíveis. Então, por informativo, tá? Trouxe esses conceitos para vocês, porque são termos muito utilizados aqui na química. E o que seriam, então, fases immiscíveis e fases miscíveis? Então, immiscíveis são duas substâncias, né? Elas se dizem miscíveis quando elas não formam, olha aqui, quando elas não formam uma solução homogênea, tá? Ou seja, uma não se dissolve na outra. Então, com isso, vão originar fases distintas. Por exemplo, o óleo é immiscível na água. Por quê? Porque o óleo não dissolve na água. E ali eu vejo fases distintas. É bem visível ali, o óleo não se dissolve na água. Podem ser separados e por eles terem, como fala, a parte de densidade, né? Tanto assim que você observa que o óleo ele fica na superfície do líquido, porque eles apresentam gravidades diferentes, tá? A densidade deles são diferentes. Fases miscíveis, então, quando duas ou mais substâncias se misturam em quaisquer proporções, tá? Formando uma solução homogênea, tá? Então, por exemplo, o açúcar dissolve na água, o sal dissolve na água, tá? Então, são fases miscíveis e o resultante dessa mistura será uma solução homogênea. Exercício 2 também refere sobre qual que seria desses processos aqui o mais adequado para remover um elemento tóxico presente aqui, segundo o enunciado do exercício. Então, o que ele diz? Em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos, cuja água serve à população local, está contaminada com arsênio, proveniente de minerais naturais e de pesticidas. O arsênio apresenta efeitos tóxicos cumulativos. A ONU desenvolveu um kit para tratamento dessa água, a fim de torná-la segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro, que origina um sólido volumoso e de textura gelatinosa. Então, colocando, né? Então, uma vez que foi identificado, tá? O arsênio presente na água, né? Desses poços artesianos, verificou que para remover o arsênio, já que ele é uma substância, né?
tóxico, tá? Então, vai promover aqui uma reação de precipitação com sais de ferro. Bom, com isso, o próprio enunciado do exercício, então, já falou que vai originar um sólido volumoso de textura gelatinosa. Então, o processo, o que a gente observa? Que, né, quando for adicionado for adicionado aí os sais de ferro para que promove aí uma reação de precipitação com sais de ferro, vai observar assim que vai formar uma fase sólida e uma fase líquida. Então, qual que é o processo mais adequado? Fervura, destilação, calcinação, evaporação? Então, seria, um exemplo simples. Ah, professora, eu não conheço aí o arsênio, né? Mas nesse primeiro momento, dentro do meu nível de aprendizagem, né? Na primeira série, o que eu posso, por exemplo, comparar? O preparo do café. Você tem uma fase sólida, o pó, e uma fase líquida. Então, no qual, pelo processo de filtração, tá? Você vai obter um filtrado. O filtrado é o seu café. O que vai ficar retido no filtro? O pó do café. E aqui fala que o que vai ficar retido é esse material sólido, volumoso de textura gelatinosa que vai ficar ali presa, condicionada ali no seu filtro, ok? Bom, no exercício 3, tá? No exercício 3, eu coloquei essa figura aqui porque ela está colorida, né? Até substituir lá da lista de atividades, mas para melhor que você visualizar, porque muitas das vezes a gente tem dificuldade de interpretar o enunciado do exercício, porque a gente fica assim, mas eu não conheço a substância. Não, mas será que essa substância, qual que é a densidade dela, o ponto de ebulição, o ponto de fusão? Então, assim, como que, né, você mesmo tem falado, né, e os próprios livros, né, eles nos informam isso, que é preciso eu conhecer a propriedade da substância que está sendo analisada, né, ou seja, se ela vai ser miscível, se ela vai misturar, se ela não vai misturar, se dessa mistura vai resultar um precipitado, se dessa mistura vai resultar uma mistura homogênea, heterogênea. Então, qual que é o método mais adequado para ocorrer esse processo de separação? Então, por isso que o próprio enunciado aqui do exercício já até te deu. Quem que é o hexano? O hexano, ele tem uma densidade, lembra que o D significa densidade? De igual a 0,66 gramas por centímetros cúbicos. Enquanto que a água, a densidade dela é de 1 grama por centímetros cúbicos. E o sal, o cloreto de sódio e o sal. Então, em uma vidraria, né, de laboratório, toda essa mistura foi colocada em um funil de separação. Então, lá nas primeiras aulas de PL, com certeza a professora apresentou aí esse material, ok? Essa vidraria. E aí ele pede, assinale a alternativa correta, de que realmente apresenta um aspecto adequado. Então, essa figura eu achei bom, interessante, tá? Essa imagem colorida é o mesmo, né, da imagem, né, lá presente no exercício, porém essa daqui ela está colorida, então visualmente a gente vai observar. Então, olha, dessa mistura, você acha que vai... Olha, eu tenho, então, o hexano, a água e o sal. Bom, então eu já posso prever aqui. Opa, sal dissolve na água. Então, eu já tenho uma fase. Mas... aí aqui estaria correta? Uma fase só? Vamos parar para analisar. O hexano tem densidade diferente da água. Olha, ele tinha 0,66 e a água 1,0 gramas por centímetros cúbicos, ou 1 grama.
Se ele aqui tem um valor de densidade menor do que a água, então, consequentemente, ele não se mistura e, pelo contrário, ele ainda vai ficar na parte superior, tá? Dessa mistura aqui com água e sal. Olha aqui o nosso comentário. O hexano possui uma densidade menor que o da água. Como você afirma isso, professora? Olha os valores dados aqui. 0,66 é menor do que 1. Ok? Então, esse componente ele vai estar na parte superior do funil de decantação. A água é um componente intermediário, pois tem, né, densidade menor que a da mistura de água e sal. Aí você poderia correr o risco de vir aqui marcar na C. A água, não, água e sal dissolve, ó, beleza, ó, água mais cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, se dissolve, beleza. E o hexano já diz aqui que ele tem uma densidade menor, tá aqui os dados, então beleza, duas fases. A resposta correta, a letra C. Só que eu esqueço de verificar o seguinte, que pela presença, tá, vamos lá, pela presença do sal na água, fica muito atenta a isso, vai ocorrer uma dissociação, os íons vão se separar. Por quê? Talvez isso daqui ainda seja muito preliminar de conceitos, porque vocês ainda não aprofundaram, né, sobre compostos iônicos. Mas então, esses compostos iônicos, então assim, eu vou falar de uma forma o mais simples possível. O sódio é metal, o cloro é não metal, beleza? Tá lá na tabela periódica, isso você já tem conhecimento. Então, ligação química, compostos que apresentam metal e não metal, eu tenho compostos iônicos. Esses compostos iônicos, eles são formados por íons. Então, esses compostos, eu tenho os íons positivos, que são os metais, que têm uma tendência de perder elétrons, por isso que eles adquirem carga positiva, e os não metais têm uma tendência de ganhar elétrons, por isso que apresenta carga negativa. Então, essa equação, ela está me representando o quê? A dissociação, tá, desse composto iônico em água, ele vai me formar esses íons. Então, assim, de um modo geral, tá? Olha lá, o resultado de um produto com densidade intermediária entre a água e do sal é que é de 2,6 gramas por centímetros cúbicos. Então, ele está falando o seguinte, ó, a água que contém sal, ela apresenta uma densidade intermediária entre 2,16 gramas por centímetros cúbicos. Isso ocorre porque a água deixou de ser uma substância pura e se tornou uma mistura. Sendo assim, essa mistura é mais densa que a água pura, tá? Então, com a dissociação desses íons, então, meio que falando assim, esses íons vão pesar lá, tá? Nessa mistura, e essa mistura vai se tornar mais densa do que a água pura, tá? Então, assim, muito atenta na questão lá, então, que a alternativa, então, seria a letra D. Meu slide não quer retornar aqui, tá? Mas você aí no sua videoaula, você pode retornar aí, você vai ver, então, que na letra D, tá? O sistema apresenta 3 fases, tá? Em consequência de a água, né, que apresenta lá o sal dissolvido, ele vai ter uma densidade maior, consequentemente, né, pelo conceito de gravidade, então ele vai ficar mais no fundo do recipiente, beleza? Próxima questão. Uma mistura é formada por água, tetracloreto de carbono e sal de cozinha. Passou por 2 processos físicos, ó, processo de separação 1, então tinha uma mistura aqui original. Essa mistura era o quê? Essa mistura era formada por água, tetracloreto de carbono e sal de cozinha.
Ele passou por dois processos físicos, com o objetivo de separar todos os componentes presentes, né? Então, aqui ele te mostra um fluxograma, tá? E dentro das afirmações sobre as características dos referidos processos, porque na verdade ele quer saber então qual é o processo aí que foi adequado, né, para ocorrer essa separação, tá? Então, vamos ver lá, dessas afirmações, são 4 afirmações, quais que são verdadeiras ou falsas, se são todas verdadeiras ou todas falsas, mas aquelas que estão corretas são apenas as quais. Então, ele está dizendo assim, bom, então, primeiro eu verifico, tá? Gente, presta muita atenção aqui nesse fluxograma, tá? Que a gente vai para o próximo slide, e aí talvez eu não consiga retornar novamente, tá? Mas vamos ler aqui, ó, o processo de separação 2. O processo de separação 2 é uma filtração? Será que esse seria o método mais adequado? A mistura restante é uma solução homogênea? O processo de separação 1 corresponde a uma decantação? As substâncias puras 2 e 3 correspondem a 2 líquidos à temperatura ambiente? Então, vamos aproveitar aqui ainda com a imagem do fluxograma, tá? Para eu ilustrar aqui para vocês. Primeiro, o tetracloreto, tá? Ele não você tem o tetracloreto, a água e o sal de cozinha, tá? Um processo de separação. Olha, ele tá falando que dessa mistura original foi feito um processo de separação. Desse processo de separação, vai imaginando aí, você obteve uma substância pura e uma mistura homogênea e uma mistura restante, tá? Então, aqui nesse processo, eu já consegui tirar aqui um desses componentes. Ele não fala qual. Só que, desse processo, eu já consegui obter uma substância pura. Mas ainda restou para mim uma mistura. Não sei quem, tá? Então, ele fala assim, ó, dessa mistura agora restante, eu já consegui separar um componente. Agora, eu tenho 2 componentes aqui. Qual que seria o método mais adequado? Não sei. Mas ele fala assim, olha, eu obtive esse processo, tá? Eu obtive a segunda substância pura e a terceira substância pura. Bom, então vamos lá, né? A importância de conhecer aí sobre as propriedades, né, químicas e físicas das substâncias. O sal de cozinha, ele dissolve na água, ok? O tetracloreto de carbono não dissolve na água, então ele forma uma mistura heterogênea, apresentando 2 fases. Sendo assim, se você retorna lá no fluxograma, como ele apresentou 2 fases, foi possível então eu obtive a primeira substância pura e as demais aí a primeira substância pura. Poderíamos afirmar aqui que foi até o tetracloreto de carbono, porque se ele não dissolve na água, ali, por exemplo, por um processo de filtração, eu já conseguia retirar ele ali da mistura, tá? Então, uma fase é composta pelo tetracloreto de carbono, que é líquido em temperatura ambiente, e a outra fase é formada por uma mistura de água e cloreto de sódio. Como a mistura é formada por 2 líquidos immiscíveis, como nós já definimos anteriormente, então o tetracloreto não se dissolve na água. Então, aqui, eles vão ter um processo de decantação por diferentes densidades. Então, vão lá colocar no funil de Brown, no funil de decantação. Aquele que for mais denso lá, a gente consegue, eles têm densidades diferentes, então, e não se dissolve, né? Porque não se dissolve um no outro. O tetracloreto é immiscível na água. Então, pelo processo de separação, de decantação, eu consigo, então, obter o tetracloreto. E após a decantação, então, lembra que lá no fluxograma,
uma mistura. O que resultou? Uma outra mistura. Só que essa mistura era uma mistura homogênea, formada por água e cloreto de sódio dissolvido, ok? Então, assim, a importância, tá, de você verificar, conhecer quais são os componentes, as propriedades físicas, químicas ali específicas de cada componente, tá? Para você empregar o método mais adequado de separação de misturas. No quinto exercício, também é um processo de... refere-se também sobre o processo de separação de misturas, tá? Ó, pense no barril de petróleo com uma cesta cheia de peças de um quebra-cabeça. Todas elas são feitas do mesmo material, moléculas de carbono. Ele está referindo ao petróleo. Então, petróleo é constituído por carbono e hidrogênio. E pense nesse barril de petróleo, que é constituído por peças de quebra-cabeça, mas que tem tamanhos e formas diferentes. Todos, tá entendendo? Todo o material do petróleo é constituído por carbono e hidrogênio. Só porque por ele terem tamanhos e formas diferentes, eles vão resultar para mim em, vamos dizer assim, em substâncias químicas diferentes. Vamos ler aqui, ó. E é justamente o tamanho e a forma de cada uma que determina se essas peças vão ser usadas para formar o gás de cozinha, asfalto para pavimentar as ruas da cidade ou os filtros de gasolina ou óleo diesel. Tudo começa com a separação física das peças do quebra-cabeça. Dentre os processos abaixo, qual é utilizado nas refinarias para separar os componentes do petróleo? Então, imagina que o petróleo é constituído apenas, né, por átomos de carbono, né, as substâncias ali presentes no petróleo são constituídas por átomos de carbono, de hidrogênio. Por isso que lá na química orgânica você vai ver que é um dos principais hidrocarbonetos é o petróleo, que desse petróleo me resultam em diversos produtos que poderão ser utilizados para gás de cozinha, asfalto e assim sucessivamente, tá? Bom, então o que diferencia ali? Você tem uma massa, uma lama preta, né? O petróleo, uma lama preta. E como que eu consigo separar ali os componentes, sendo que todos são iguais, todos contêm carbono e hidrogênio, tá? Bom, gente, falou em petróleo, o processo mais adequado para a separação dos componentes do petróleo é a destilação. E aí a gente tem a destilação simples e fracionado. Só que o enunciado, na própria questão do exercício, ele não falou a questão da fracionada, ele falou de um modo geral. É porque existe a simples e a fracionada, tá? Por que essa técnica, esse método é empregado na separação dos componentes aqui do petróleo? Porque agora eu vou usar um outro princípio, eu vou usar uma outra característica do petróleo. É a questão do ponto de ebulição. Então, cada componente presente ali no petróleo, eles apresentam pontos de ebulição diferentes. Então, constitui uma única mistura homogênea, uma massa preta, né, negra, porém os componentes ali vão ser separados por apresentar diferentes pontos de ebulição dos líquidos, beleza? E aí eu trouxe aqui, tá, com mais um detalhe aqui para vocês, então, uma coluna de fracionamento. É aonde, tá, que as substâncias vão ser separadas. Então, eu vou obter dessa separação, eu vou obter diferentes frações, tá? Esse processo de separação dos componentes do petróleo é chamado de refino. Então, lá na refinaria acontece isso. Eu tenho uma coluna de fracionamento, do qual eu observo que em cada bandeja eu tenho um ponto de ebulição das substâncias, né?
Olha aqui, 350 graus Celsius, 250 graus Celsius, 120 graus Celsius, 50 graus Celsius. E aí, em cada bandeja, eu vou obtendo aí um produto. Então, a imagem acima, podemos ter uma noção maior de como ocorre a destilação do petróleo. Na parte de cima da torre, ficam as frações com menor ponto de ebulição. Olha, conforme a figura, tá? Então, meu ponto de ebulição, lembra o que é o ponto de ebulição? É a temperatura da qual a substância no estado líquida, né, passa para o estado de vapor. Então, por exemplo, aqui, ó, 50 graus Celsius, eu tenho um GLP, ou seja, tenho aqui as substâncias que vão ser necessárias aí para o gás de cozinha. Ok? E, consequentemente, gente, com mais propriedade, lá na química orgânica, vocês vão observar que nessas pecinhas aqui, como ele chama aqui de quebra-cabeça, ele não fala lá no enunciado do exercício que eles vão apresentar, que essas peças do quebra-cabeça vão apresentar formas e tamanhos diferentes. Então, já adiantando para você, essas daqui, né, na parte de baixo da coluna, elas apresentam mais peças, mais átomos de carbono, mais átomos de hidrogênio. Por isso que eu preciso de um ponto de ebulição maior, né, para conseguir aí separar, retirar aí as substâncias mais densas. E aí, de acordo que vai diminuindo átomos de carbono e de hidrogênio, consequentemente, eu vou diminuindo aí a temperatura da coluna, porque eu tenho substâncias, né, de cadeias menores, né, de estruturas menores, tá? Ok, e no nosso último exercício aí, tá? Foi sobre as leis ponderais, da qual nós vamos trabalhar aqui com Lavoisier e Proust, né, que foram cientistas que contribuíram aí para as leis ponderais. Então, relembrando, o que são as leis ponderais? Elas estão relacionadas com as quantidades em massas das substâncias presentes em uma reação química. Ou, por exemplo, né, ilustrando mais uma vez aí com o nosso bolo. Ó, para eu ter um produto final, o bolo, eu tenho que seguir corretamente as massas de cada substância ali, a quantidade de massas de cada substância ali presente, né, nessa mistura, para eu ter o produto final. Então, eles observaram que havia uma certa combinação, né, das substâncias em termos de massas. Tá? Eu não posso colocar qualquer, há uma proporção, então assim, para 2 ovos é um copo de leite, não, mas espera aí, e se tiver algum reagente que eu coloquei em excesso, eu quero dobrar minha receita, não, mas espera aí, se eu quero dobrar minha receita, quero fazer agora 2 bolos, não, então espera aí, então eu vou fazer, só um ingrediente que eu vou dobrar a receita, o outro não precisa de dobrar, os outros ingredientes não precisam de dobrar a receita, não. Pensa, você vai ter o mesmo resultado? Óbvio que não, tá? Então, o exercício diz assim, tá? Uma das alternativas para diminuir a quantidade de dióxido de carbono liberada para a atmosfera consiste em borbulhar esse gás em uma solução aquosa de hidróxido de sódio. A reação que ocorre pode ser representada da seguinte forma. Aqui vocês vão ver que tem alguns exercícios que a gente, né, colocou o nome das substâncias, outros a gente colocou as formas, até porque vocês ainda, né, estão no processo, né, de construção aí do conhecimento para saber representar a fórmula de um composto. Então, de um modo geral, ele fala que nesta reação eu tenho a presença de dióxido de carbono ou gás carbônico reagindo com hidróxido de sódio. Desta reação resultou carbonato de sódio mais água. Aí ele me dá agora as quantidades envolvidas nessa reação. Ó, 40 gramas de dióxido de carbono reage com o hidróxido de sódio. Ele deu a quantidade? Não, mas espera aí. Dessa reação resultou em 106 gramas de carbonato de sódio
Então, olha aqui para você ver aqui na parte inferior aqui do slide, da apresentação. Ele deu 44 gramas de dióxido de carbono. Ok, coloquei aqui. Escrevi a reação e aí escrevi aqui. O dióxido de carbono vai reagir com hidróxido de sódio. Não sei qual é esse valor, estou chamando de X. Formou 106 gramas de carbonato de sódio e 18 gramas de água. Ok? Qual é a massa de hidróxido de sódio? Ah, então realmente é esse valor que ele quer saber. Quanto que para formar o carbonato de sódio e água foram necessárias quantas gramas de hidróxido de sódio? Ok? Para reagir com 44 gramas de gás carbônico. E ele fala que todo o gás carbônico foi totalmente consumido. Então, a lei da conservação da massa, que nada se perde, na natureza nada se perde, nada se cria e tudo se transforma e transformou, né? Essa transformação, gente, a nível microscópio, a gente dizer o seguinte, ó, os átomos presentes aqui no dióxido de carbono, os átomos presentes aqui no hidróxido de sódio, eles vão rearranjar. Eles vão adquirir agora um novo rearranjo, de forma que obtenha agora o carbonato de sódio e de água. Mas os mesmos elementos químicos aqui presentes, ó, carbono, oxigênio. O hidróxido de sódio, o Na, tá? Aqui sódio, tá? Sódio aqui, carbonato, tá? O CO3 2-, tá? Então, você vai ver, quando você tiver essa visão, né, das fórmulas químicas, não vai aparecer nenhum elemento químico aqui diferente que não estava presente aqui do lado da seta aqui, que nós chamamos de reagentes, e depois da seta, o produto da reação. Bom, mas sem mais delongas, a aplicação da lei de Lavoisier, que ele diz o quê? Que o somatório da massa dos reagentes é igual ao somatório da massa dos produtos. Então, a lei da conservação, conhecida também como a lei da conservação das massas. Né? A soma da massa dos reagentes, então, o que eu tenho do lado do reagente? 44 gramas mais X é igual a 106 mais 18. Eu obtive uma equação de primeiro grau, isolo aqui a variável X, cuidado, atenta à questão de mudança dos números de membros e os seus sinais, tá? A resposta final foi 80 gramas, ou seja, 80 gramas aqui, tá? 80 gramas aqui de hidróxido de sódio, tá? Para que a reação acontecesse. Não marquei aqui, mas é a letra C. Ok? Então, no próximo exercício. Qualquer que seja a procedência ou um processo de preparação do cloreto de sódio, podemos afirmar que sua proposição é sempre 39,32% de sódio e 60,68% de cloro, com base na lei de quem? Olha, o meu composto aqui, ele é formado por sódio e cloro. Então, ele quer saber o seguinte: qualquer que seja a procedência ou processo de separação de obtenção do cloro, do cloreto de sódio, eu sempre vou ter 39,32% vai ser de conferir átomos de cloro e de sódio e de cloro 60,68%. Então, isso está baseado na lei de Proust, ou seja, para qualquer quantidade de cloreto de sódio que seja criada, sempre irá ter uma combinação de proporção entre sódio e cloro. Então, por isso, quando se trabalha com a parte da proporção, tá? Nós estamos referindo à lei de Proust. No exercício número 3, provoca-se reação da mistura formada de 10 gramas de hidrogênio. Aqui eu já coloquei a fórmula de todas as substâncias. Então, essa mistura, quem é essa reação? Então, essa reação ela é formada por 10 gramas de hidrogênio, 500 gramas de cloro, e após reação, constata-se a presença de 145 gramas de cloro remanescente, ou seja, que não reagiu.
junto com um produto obtido. Ele não sabe qual é o produto obtido, tá? Então, eu chamei aqui de W. Você poderia colocar qualquer outra letra aí de variável, tá? Porque ele não menciona qual foi o outro produto obtido. Mas a massa em gramas da substância formada. Mas espera aí. Que essa substância formada, quantas gramas foi formada dessa substância? Olha, eu conheço, né, as massas, eu conheço as massas dos meus participantes, mas atenta, gente, agora aparece uma novidade aqui. Fala de uma substância remanescente. Alguns exercícios vai falar de reagente em excesso, outros exercícios vão falar de reagente limitante. Bom, e o que é isso? Tá? A lei de Lavoisier, o raciocínio é aplicar a ação da lei de Lavoisier, porque se eu somar a massa dos reagentes aqui, o mesmo valor que der desse somatório tem que ser igual ao valor desse somatório. Mas o que nós entendemos aqui? Que dos 500 gramas do cloro, tá? 145 ficou sem reagir. Então, de verdade, ó, eu coloquei lá na minha mistura, eu coloquei 500 gramas. Mas desses 500 gramas, simplesmente o que reagiu? 355 gramas de cloro. Ok? Só 355. Ah, mas por que, professor? Olha, porque o enunciado do exercício fala que sobrou 145 gramas de cloro que não reagiu, não participou da reação. Então, eu coloquei ele em excesso. Por isso que o gás cloro aqui, né, a substância cloro aqui, é o meu reagente em excesso. Então, o que de fato, então, reagiu com os 10 gramas de hidrogênio? Simplesmente 355. Ó, se da massa total eu subtrair do que não reagiu, eu vou ter, então, a quantidade exata do que reagiu. Então, para 10 gramas de hidrogênio, eu poderia ter colocado, então, somente 355 gramas de cloro. Aí, eu tinha formado esse produto, o somatório disso daqui tinha me dado o valor de X e eu não teria o cloro sobrando, tá? Então, olha aqui, agora sim, olha a lei de Lavoisier, 10 mais 355, então, de fato, o produto formado apresenta uma massa de 365 gramas. Então, gente, esse material aqui eu quis trazê-lo, né, para complementar ali a resolução, o entendimento ali do exercício, tá? E com uma ilustração simples, que é fazendo um sanduíche, tá? Mas vamos ver aí dentro do conceito químico. As reações acontecem em proporções definidas, ok? No entanto, por questões de deslocamento de equilíbrio, pode-se calcular o rendimento da reação. E um dos reagentes, tá, encontrar-se em excesso estequiométrico. O que é esse reagente em excesso? É aquele que está em uma quantidade estequiométrica superior à dos demais reagentes. Ou seja, ele não vai ser inteiramente consumido na reação. Então, lá no caso do nosso exercício, quem foi a substância que não foi totalmente consumida? Qual foi o reagente? O cloro. Isso porque os demais reagentes não existem na reação em quantidades suficientes para consumi-lo. Então, seja lá pelo fato da outra substância, do outro reagente estar em quantidade também insuficiente, né, que não conseguiu também consumir todos aqueles 500 gramas de cloro. E o que é o reagente limitante? É aquele que está em proporção estequiométrica insuficiente. Ele é o reagente que está inteiramente consumido se o rendimento da reação for máximo, tá? Então, exemplo, uma equação química de formação de um sanduíche. Então, pensa, né, convertendo isso aí para uma forma aí lúdica. Ó, 2 fatias de pão para 1 pedaço de queijo. Então, isso não é o suficiente para você formar, tudo isso aqui não foi consumido em proporções estequiométricas definidas para cada 2 pães, 1 fatia de queijo. Então, eu tenho a formação de um sanduíche.
Beleza. Então, ele está falando que todos os meus reagentes aqui, o pão e o queijo, eles foram consumidos, tá? E chegou aqui ao seu rendimento máximo. Porém, já observe se nós tivéssemos um excesso de pão. Agora, eu tenho 4 pães e uma fatia de queijo. O que é suficiente para formarmos exatamente um sanduíche? Ó, para formar um sanduíche, já consome um queijo. Então, concordo que dos 4 pães só foram consumidos 2 pães e sobraram 2 pães que não foram reagidos, ou seja, o pão é o meu reagente em excesso. Percebe-se que não importa a quantidade de pão se só tiver um queijo. Eu posso aumentar aqui, ó, né, a quantidade de pão. Mas se eu tiver só um queijo, como que eu vou formar o meu sanduíche? Então, o queijo é o meu reagente limitante. A quantidade de sanduíches formados só depende dele, tá? Então, o que a gente precisa lembrar bem para um cálculo com reagentes em excesso e limitante? A quantidade de produto formado só depende da quantidade, o produto formado só vai depender da quantidade do reagente limitante. E o reagente em excesso não é inteiramente consumido na reação. Então, você viu que uma parte de cloro, lá no nosso exercício anterior, que ele não foi todo consumido. A mesma coisa aqui no meu exemplo lúdico. Aqui eu tive pão, né, que estava em excesso. Ele estava em excesso, então parte dele não foi consumido. E quem que é o meu reagente limitante? O queijo. Porque independente de qualquer quantidade de pão que eu tiver, se eu tiver apenas um queijo, o queijo é o meu reagente limitante, tá bom? E aí, sim, muito cuidado que aí esse reagente em excesso, ele não pode entrar no seu cálculo aqui direto da aplicação da lei de Lavoisier. Você tem que tirar aí a diferença para saber de fato quanto é que reagiu. Então, nesse caso, quanto aqui que eu fui capaz de fazer dos 4 pães, o que realmente foi possível formar o sanduíche foi só com 2 pães, ok? Bom, o exercício número 4 tem-se 46 gramas de sódio. Reagem com 32 gramas de oxigênio, formando o peróxido de sódio. Quantas gramas de sódio serão necessárias para obter 156 gramas de peróxido de sódio? Então, o que você observa aqui? Bom, é uma situação onde que ocorre 2 experimentos. E são 2 situações, na verdade, 2 situações diferentes. No primeiro momento, no meu primeiro experimento, eu só utilizei 46 gramas de sódio, reage com 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio. Bom, não sei quanto que formou de peróxido de sódio, mas é óbvio que se eu já aplicar a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, o somatório da massa dos reagentes vai me dar a quantidade de peróxido de sódio formado, que nesse caso, então, formou-se 78 gramas. 46 mais 32, 78 gramas. Beleza? Então, meu primeiro experimento aqui já está completo. Aí ele fala assim, quantas gramas de sódio, eu chamei aqui de Y, até coloquei aqui de vermelho, serão necessárias para obter. Então, agora eu não quero obter 78 gramas. 78 gramas eu obtive de peróxido de sódio se eu reagisse só 46 gramas de sódio e 32 gramas de oxigênio. Mas agora eu quero obter 156 gramas, ou seja, no meu segundo experimento, né, eu quero obter 156 gramas de peróxido de sódio. No meu primeiro experimento, eu obtive 78. Então, aqui, gente, aí você fala, mas o somatório, mas ele não me deu a quantidade também de oxigênio, não me deu a quantidade de sódio, e quer só que eu obtenha 156 gramas, né, desse peróxido de sódio, mas espera aí, né? Então, qual a lei que define, qual a lei a ser aplicada aí? A lei da proporção constante, a lei de Proust. Então, ele me fala o seguinte, olha, 46, como que eu faço, como que a gente monta
né, essa proporção. Então, você vai pegar o primeiro experimento, porque ele quer saber quantas gramas de sódio. Então, 46 dividido por Y, ok, tá? E é igual. No meu primeiro experimento, por isso que eu preciso do valor de X, porque essa foi a quantidade de sódio para produzir 78 gramas de peróxido de sódio. Aqui eu quero saber agora quantas gramas de sódio no segundo experimento para produzir 156. Ou, por favor, coloca aí um aqui, ó, perdão, tá? Então, multiplicando aí, quando eu tenho igualdade de fração, aí eu tenho uma variável. Quando se tem igualdade de fração, multiplica cruzado. Então, eu tenho y vezes 78 e 46 vezes 156. Por favor, gente, aqui, ó, 156, um aqui, ó, tá? Então, multiplica aqui, deu 7.176. O 78 tá multiplicando, ele passa dividindo. A minha resposta, então, deu quanto? 92 gramas. Ou seja, 92 gramas é a quantidade de sódio suficiente para que eu produza 156 gramas de sódio. Então, aqui era 78, no meu segundo experimento foi para 156, e aqui no meu primeiro experimento usei 46, e no segundo experimento, então, vou utilizar 92 gramas. Você tá percebendo que 92 é o dobro de 56? Ou até mesmo, antes de você achar o 92, o seu X aqui tinha dado quanto? 78. Se você pegar 78 e multiplicar por 2, vai dar 156. Então, qual que é a proporção constante aqui? Tudo está sendo multiplicado. O meu segundo experimento, eu estou dobrando, eu estou multiplicando 2 vezes a quantidade de sódio. Aqui, consequentemente, se eu multiplicar, aqui também eu vou multiplicar por 2. Aqui também, se eu multiplicar o 78 por 2, vai dar 156. Então, a minha proporção constante aqui é 2, tá? Poderia ser, né, uma outra forma de resolver. E aí, né, se você já tem o valor de Y, que é 92 gramas, mais o dado, quanto de oxigênio, sendo que isso aqui tem que dar 156, então, isolando o W, 156 menos 92 dá 60 gramas. Então, você vê que o meu segundo experimento nada mais foi que o dobro do primeiro experimento, ok? Então, aquilo que eu falei, você não vai dobrar uma única reação, um único reagente, tá? Mas todos os reagentes envolvidos. Então, esses são aí, então, o comentário, né, das resoluções que foram propostas para vocês. Espero, né, ter contribuído mais ainda, tá? E trazendo algumas curiosidades, algumas informações, alguns conceitos aí para vocês, tá bom? Tchau, né? Muito obrigada.